Continuando, né, a nossa caminhada aqui, nós estamos então trabalhando hoje sobre Apocalipse 17. O que está acontecendo aqui, gente? O julgamento de uma mulher. O julgamento de uma mulher. Então aqui o que acontece é que aqui o anjo explica a João quem é a mulher e como esse sistema tenebroso funciona. O julgamento então é anunciado e a gente vê o início da execução dele, através então até da traição da besta, olha só, e dos 10 reis que deixam ela nua e a devoram. Então Deus usa a própria maldade do mal para ele se autodestruir nesse aspecto. Olha só que interessante. Então nós vamos depois, isso aqui é o anúncio de quem é que está sob julgamento e aí a forma, né, de que isso vai acontecer. E aí amanhã nós vamos ter aí, digamos que uma espécie de funeral ali no capítulo 18, quando a gente continuar essa leitura. Você sabe que a gente está caminhando aqui para o fim dos tempos, né, essa interpretação aqui que tem futurista de Apocalipse, mas aqui a gente pode ter algumas outras interpretações. Vamos lá compreender. Então, primeira coisa, quem é essa mulher? Quem é a identidade dela? Então a gente primeiro compreende que aqui João é levado então ao deserto para ver o julgamento da mulher, que também é chamada de grande prostituta, também de grande Babilônia. E ela historicamente, na verdade, e como eu já coloquei ali para vocês, ali na sala de oração, antes de começar aqui o link da sala de oração, ali as 7 colinas que permeiam Roma, e ali eu fui, né, a gente foi ali no Coliseu, a gente foi ali naquele circo romano e tal, e no meio, entre eles, digamos assim, existem em Roma as 7 colinas. Então aqui João está mostrando algumas coisas aqui, que essa Roma, ou essa grande Babilônia, representa esse sistema romano que é corrupto e que a união entre a religião desviada e o poder econômico está acontecendo. Essa é uma visão preterista de Apocalipse, em que as coisas, os fatos aconteceram ali, né? Você se lembra que, por exemplo, no Circo Máximo é onde aconteciam ali as corridas de bicas e tal, e aí o Coliseu, que até hoje também tem ali pra gente perceber, mas ali depois você consegue ter o mapa e ver as colinas que são ali, a Roma é uma planície, mas tem algumas colinas, então ali você consegue perceber essas 7 colinas que tem a ver então com essa menção aqui para essa corrente que entende esse entendimento, né, que existe aí uma vinculação com essa Roma e com esse sistema mundial corrupto, no caso, que aí desvirtua toda a questão de Deus, né, para uma situação aí de poderio humano e até da besta, digamos assim. Então, essa mulher, ela se apresenta com luxo extremo, com púrpura, com escarlate, com ouro. Ela não parece má à primeira vista, veja só, ela parece próspera até. Então, só que a taça que ela tem está cheia, sabe do que? De abominações. E ela é o símbolo de tudo que seduz a gente para longe da ética de Deus e em troca do que? De status, de conforto, né? De poder. E aí, olha só que coisa complicada. O motivo do julgamento de Deus é específico e severo sobre essa mulher. Ela é embriagadora. Ali no versículo 2, ela entorpeceu os habitantes da terra com o vinho da sua própria prostituição. Ela tira a sobriedade das pessoas da ética através de ideologias, através de ganâncias. Só que ela é embriagada, sabe por quê? Ela é regada a sofrimento. Ela está embriagada ali, você vai ver no versículo 6, com o sangue dos santos. Ela se alimenta da perseguição daqueles que defendem a justiça e o testemunho de Deus. É como se fosse assim, é uma espécie de transfusão de sangue estranha, para dizer o mínimo, né? É diabólica, porque olha, em uma transfusão de sangue saudável, o que a gente acontece? A gente dá vida para as outras pessoas que precisam de vida também. Aqui essa prostituta, ela busca o quê? A morte dos justos, para ela poder se embriagar e embriagar outros também. Então isso é uma perversão, porque enquanto Jesus deu para a gente o seu próprio sangue para dar vida para o mundo, essa Babilônia, ela tira o sangue dos outros para sustentar sua embriaguez e poder. E o julgamento é de que Deus não tolera a exploração dos humildes e o assassinato dos profetas. Então, nesse sentido, o julgamento que está ocorrendo aqui é para restaurar a ordem e a justiça na terra. A ruindade vai ter o seu fim, e essa é uma resposta divina para toda forma de arrogância. Depois nós vamos aqui que existe um enigma, né, do mal e a autodestruição. Ali quando fala, João vê a besta que era, agora não é e virá, ficou meio, né? Mas espera aí, ela era, agora não é e virá. O que quer dizer isso? Inclusive ele fala isso nos versículos 8 e também ali na frente,
ela fala ali um pouquinho para frente no versículo 9 também, fala dessa maneira, no versículo 8, no início e no final também. E o que quer dizer isso? Veja só, para o pessoal que estava ali no primeiro século, isso tinha uma ligação muito forte com Nero, que era ali o cara que governou, né? Governou ali o César, né? O César é o governador de 54 a 68 depois de Cristo. Ele foi o primeiro perseguidor dos cristãos. E aí o que acontece é que o rosto da besta, digamos assim, naquele momento, João conhecia bem naquela figura de Nero. Agora não é. O que significa isso? É porque Nero havia cometido suicídio lá em 68 depois de Cristo, e para muitos ele parecia o monstro que estava morto e o perigo parecia ter passado. Só que é o seguinte, virá o 8º rei, que é o que você está lendo ali, naquele primeiro século, a interpretação que se dava era de Domiciano, que ali reinou como César de 81 a 96 depois de Cristo. Ele foi imperador, então, que ele retomou essa perseguição, porém agora de uma forma mais institucionalizada. Então, Nero, na verdade, para os cristãos ali daquela época, era como se o mal tivesse, abre aspas, ressuscitado na pessoa desse Domiciano. Então, aí você consegue entender o porquê desse era, agora não é e depois virá. Então, o que a gente consegue compreender aqui é que o mal, para a nossa visão de hoje, é que o mal se recicla, existe uma reciclagem do mal. Os sistemas opressores caem, as ideologias que aparecem tentam ressurgir com novas faces, para quê? Para seduzir as pessoas. E aí a reviravolta que está aí no versículo 16 é uma lição muito forte para a gente aprender. Acredite se quiser, a besta e os 10 chifres, elas começam a odiar a própria prostituta. É o time jogando contra e eles a deixarão então devastada e nua. O que quer dizer isso? Para nós aqui, essa lição que a gente tira, que o mal ele é traidor. O poder político, o que acontece? É puramente coercitivo e usa uma espécie de sedução enquanto isso é conveniente. Mas isso aí é tipo assim, a fidelidade, a amizade, não, porque estamos juntos, aquela coisa toda, isso acaba quando existe o interesse que não tem nada de generoso aí. Mas o que acontece agora, caminhando para o final, é que a gente verifica ali no versículo 14 que, apesar de toda essa força dos reis e da besta, a nossa bandeira é que o Cordeiro os vencerá. Ali versículo 14, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Olha só, Jesus vencerá, e você também que é escolhido, que é chamado e que é fiel. Então a gente precisa fazer o quê? Um desafio para hoje é viver sóbrio, manter a integridade, manter a sobriedade num mundo embriagado por poder, por inveja, por ciúmes, por maledicência e por violência. A gente não pode se vender para esse brilho da Babilônia, porque a vitória final pertence a Jesus. Você está acompanhando com a gente aqui e está verificando que o julgamento da mulher prova que esse sistema de justiça tem data definida para acabar, mas o reino de Deus é eterno. Então quero que você compreenda essa lição hoje. Depois, se você precisar, tem mais ali no YouTube, já está lá subindo o vídeo. Fizemos ontem à noite, ali depois da aula, então você pode ter mais detalhes sobre isso. Espero que você se sinta curioso ou curiosa para depois acessar lá e ter mais informações. Amém? Então, que